Saudações, meus caros amigos nacionalistas. Estou de volta para conversar mais um pouco aqui com vocês. O brasileiro, infelizmente, ele é uma miscelânea de modelos ideológicos que foram sendo importados com o passar do tempo e foram sendo ministrados, foram sendo oferecidos dentro do sistema de ensino brasileiro. E, infelizmente, nós temos hoje uma tremenda diluição ideológica. Nós não temos, assim, um padrão a ser seguido, não temos nada que tenha sido desenvolvido por pensadores brasileiros, e se tivermos alguma coisa é absolutamente desprezível, coisas que foram desenvolvidas em outros tempos, que não funcionaram e que vivem aí circulando de um lado para o outro como se fosse a solução, fosse a salvação da lavoura. E na verdade são coisas que não deram certo nem em seu tempo, nem na época em que foram desenvolvidas e, portanto, agora muito menos. E tudo começa com o próprio brasileiro não conseguindo fazer nenhuma análise objetiva a respeito da realidade, a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso país. E eu acabo vendo aí uma série de estereótipos, uma série de coisas absolutamente absurdas que são plantadas até mesmo aí pela mídia, pelos comentaristas, por aqueles que dão opinião e também por alguns que se autodenominam filósofos e pensadores. Estou me referindo aqui exatamente aos últimos fatos que aconteceram e que estão acontecendo aí há 18 meses, um ano e meio, né, desde que esse governo se instalou aqui no Brasil. E nesse meio tempo, eu não tenho feito aí tantos vídeos, eu não tenho falado tanto, mas sempre tenho deixado claro, sempre tenho colocado ali coisas a respeito do liberalismo, do neoliberalismo, tenho colocado coisas ali a respeito da exacerbação do liberalismo ao ponto extremo do capitalismo e também da falência do capitalismo, apesar do sistema insistir na continuidade desse sistema. E hoje está aí avançando para um sistema financista, onde todos nós estaremos absolutamente escravizados num sistema absolutamente financeiro. E eu venho repetindo isso em várias oportunidades, e agora chega no final de semana, eu acabo vendo aí Bolsonaro andando de cavalo, acabo vendo aí manifestações na Avenida Paulista com bandeiras de Partido Nacionalista da Ucrânia, acabo vendo aí uma série de comentários questionando se Bolsonaro é fascista ou não. Gente, tudo isso é absolutamente sem sentido. Eu venho repetindo e dizendo aqui há um ano e meio, ou até antes das eleições, que Bolsonaro seria um mero fantoche, um mero títere na mão do sistema esse que é um sistema liberal, sistema esse que busca a globalização. E, para que isso aconteça na globalização, as nações, aquilo que nós conhecemos como nações, elas têm que ser diluídas. E dentro do liberalismo acredita-se que as corporações, as transnacionais, o sistema financeiro centralizado sejam capazes de suprir para a sociedade e para os povos desses países tudo aquilo que é necessário. Ponto. É isso que eu venho dizendo aqui há um ano e meio. É isso que eu venho chamando a atenção para o que é Bolsonaro. E o cidadão é eleito,
o cidadão passa a fazer o papel dele. E qual é o papel do liberalismo nesse momento? Qual é o papel a ser desempenhado pelo liberalismo nesse momento? O que é que está faltando? O que precisa? O que não tem no Brasil para que se atinja um sistema liberal absolutamente completo? É exatamente aquilo que ele falou várias vezes durante a campanha, que Paulo Guedes falou: Estado mínimo. Estado mínimo. E como é que se atinge Estado mínimo? Diminuindo o tamanho do Estado. Isso nos parece óbvio. Isso nos parece absolutamente objetivo. E o que está fazendo o Bolsonaro? Bolsonaro não está fazendo nada. Mas como ele não está fazendo nada? Ele não está fazendo nada. Se eu quero destruir o Estado, se eu quero destruir aquilo que é conhecido como Estado, o que eu faço? Eu deixo ele entregue às moscas, entregue às traças. Não necessariamente eu preciso privatizar isso, eu preciso vender isso. Esse não é o único caminho. Um dos caminhos é você fazer exatamente o que ele está fazendo. Você pega os ministérios e coloca dentro desses ministérios pessoas incapazes, pessoas que não são da área. Porque se ele colocasse, por exemplo, no Ministério da Saúde, pessoas com capacidade, pessoas conhecedores da ciência, médicos altamente capacitados, etc., o que ele estaria fazendo? Ele estaria reforçando o sistema de saúde. Mas não, ele vai no sentido contrário. Quando ele percebeu, por exemplo, que o Mandetta tinha algum conhecimento, ele simplesmente arrumou intriga e colocou o camarada para fora. Trouxe o Taish, que ele achou que não sabia nada, que ele achou que seria um tremendo incompetente. Coloca o cara lá. De repente o cara começa a dar mostras de insatisfação e que não iria compactuar com a destruição do Sistema Único de Saúde. Tira o cara fora. E agora ele coloca lá uma pessoa que realmente não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com nada relacionado ao sistema de saúde. E coloca abaixo dele mais 2.500 pessoas, 2.500 militares que não sabem absolutamente o que estão fazendo lá. Pronto. O Sistema Único de Saúde não funciona mais. O Sistema Único de Saúde hoje está sendo apoiado por quem? Pelos governos estaduais. E para que isso? Porque dentro de uma pandemia, por exemplo, sabendo-se que tudo vai dar errado e que a maior fatia ela é provida pela federação, pelo governo federal, e o governo federal não atende, não trabalha ao tempo correto, não trabalha no tempo certo, os governos estaduais vão sofrer. E os governos estaduais sofrendo é aquilo que o Bolsonaro quer. Para apontar que, tá vendo? O Sistema Único de Saúde não funciona. Aí ele coloca um cara como o Weintraub. Weintraub no Ministério da Educação. E faz com que o Ministério da Educação não funcione. Que a educação no Brasil passe a não funcionar mais. Aí ele coloca alguém dentro do BNDES, que é um banco de fomento, e o banco de fomento passa a não fomentar mais. Vocês estão entendendo aonde que vai chegar isso? Vocês estão entendendo que o objetivo é exatamente fazer com que o Estado se encolha
com que o Estado não funcione, para que a iniciativa privada, que já está aí, nós já temos escolas particulares, universidades, apesar de serem absolutamente suspeitas, estão aí. Planos de saúde estão aí. Hospitais particulares estão aí. E, a partir do momento que o Estado, aquilo que nós conhecemos como Estado, os serviços prestados pelo Estado começam a falhar, entra em ação o quê? A iniciativa privada. Ou será que as pessoas vão se contentar em ver seus filhos não tendo uma educação de qualidade? Não, eles vão pagar por isso. Ou será que o cidadão vai se contentar em morrer em fila do SUS, se ele pode pagar um plano de saúde e não morrer na fila do SUS? E existe uma série de fatos periféricos acontecendo a isso tudo que o Bolsonaro está fazendo. E, infelizmente, o brasileiro está preocupado se o Bolsonaro andou de cavalo e é fascista. Ele não é fascista. Ele é liberal. Ele está trabalhando pelo liberalismo. Enquanto as pessoas ficam preocupadas aí com essa bobagem de bandeirinha, essas coisas de símbolos, o camarada está simplesmente depenando e colocando o Estado de joelhos. Está desarticulando, está desmontando o Estado. Não tem mais ninguém dentro do Estado brasileiro. Ele juntou uma pleiade de incompetentes para administrar o Brasil. E um espertalhão no meio, chamado Paulo Guedes. Paulo Guedes será o responsável pelo tiro final, pelo golpe final. Já falou aqui, não, vamos vender o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele não serve para nada, ele não é nem privado, nem estatal, então nós vamos fazer ele ser privado, porque não funciona, porque quando eu falo que precisa diminuir juros, não pode diminuir, quando fala que tem que aumentar, não pode aumentar, bom, então a gente pega e entrega. Vocês estão compreendendo qual é que é o âmago do negócio? Bolsonaro é apenas o bobo da corte. Bolsonaro está apenas divertindo o povo que ainda não enxergou essa dimensão. Enquanto ele nos diverte, enquanto ele diverte os varejistas que ficam aí fazendo programas de rádio todos os dias, falando do perigo de uma ditadura. Bolsonaro não quer ditadura. Bolsonaro não está querendo ditadura nenhuma. Ele está querendo simplesmente entregar esse país aqui, que o Estado seja mínimo. E o Estado mínimo depende daquilo que nós chamamos de democracia. E ele está agindo no limite da democracia. Ele está se manifestando, ele tem esse direito. Ele tem direito à manifestação, como não? Ah, mas a manifestação dele é uma manifestação assim. Gente, isso daí é a ideia do esquerdismo que nós temos no Brasil. O esquerdismo, ele planta esse tipo de coisa. Esse tipo de análise tosca. Faz parte do sistema binário também. Só que para o Bolsonaro não interessa ter Estado. Ele simplesmente tendo lá um carguinho de presidente, para ele está bom demais. E para os políticos também. Para o quê? O que nós fazemos aqui? Nós fazemos as leis e nada mais. Nós conduzimos, ele quer apenas uma situação onde ele possa conduzir a sociedade. Conduzir a sociedade em favor de interesses de pentecostalistas, religiões,
Vocês viram que eu não coloquei o pentecostalismo dentro do quesito religiões, né? Um dia eu vou explicar para vocês. Conduzir a sociedade no sentido religioso. Conduzir a sociedade no sentido das benesses dos políticos. Conduzir a sociedade no sentido de impor-se leis. Conduzir a sociedade de forma que ela imagine que esteja vivendo numa liberdade. Esse é o objetivo do liberalismo. Fala-se de liberalismo. Nos Estados Unidos, nossa, Estados Unidos é uma maravilha, tal, tal. Mas daí você vem e fala, por exemplo, da liberação de drogas, do uso recreativo de drogas. Não, mas isso não pode. Mas isso é uma face do liberalismo, como é que não pode? Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo o esfacelamento, a destruição do Estado, da República. Ao mesmo tempo que Bolsonaro ele faz isso, está sendo muito bem conduzido, sim, existem pessoas por trás dele, pensadores, conduzindo aquilo que ele tem que fazer. Ele vai levar o sistema de autoridade ao menor nível possível. Ele vai contestar isso. Vai destruir a autoridade dos governadores, principalmente dentro de uma pandemia, agora, onde vai morrer muita gente. E ele, no final de tudo, vai dizer, não, o sistema de saúde nunca funcionou, não funciona realmente e não é para funcionar. Mas observem, né, que aqueles que foram tratados aí pelo sistema privado, eles continuam vivos, estão aí e tal. Que é uma lógica, porque quem tem condição de pagar um plano de saúde particular, quem tem condição de ser atendido, são pessoas que hoje estão em isolamento. Porque se ele tem condição de pagar, ele tem condição de ficar isolado. O povo que não tem vai se ralar no SUS e vai morrer no SUS. Conforme eu falei aqui, não tem mais gente morrendo no Brasil, e sim somente pobres morrendo no Brasil. E daí vem aqui, eu vejo um monte de gente dizendo, nossa, que sinais de nazismo, de fascismo, etc. Não tem nada disso. Nós estamos diante de alguém, de um títere do sistema, de um marionete chamado Bolsonaro, apoiado por empresários que possuem interesse na destruição do Estado, para poderem dividir entre eles os mantos sagrados do Estado. Essa história de fascista, essa história de nazista, todas essas historinhas que nós estamos ouvindo aí, é o discurso da esquerda que eu ouço desde muito tempo, desde quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. Um discurso absolutamente obsoleto. Um discurso que se enquadra dentro do sistema binário. Um discurso que se faz perder tempo e não se observar objetivamente aquilo que está acontecendo. Nós não estamos correndo risco com a democracia, porque a democracia é o que eles querem, a democracia que os elegeu. E pior, uma democracia absolutamente representativa e concentrada. Nós temos 65 mil políticos nesse país aqui, em comparação aos 200 milhões de habitantes, isso é 0,00000%. Gente, quantas e quantas reuniões Paulo Guedes não tem aí com empresários, com banqueiros? Se Bolsonaro tivesse uma visão fascista,
a primeira coisa que ele teria feito seria atacar o sistema bancário. Ele atacaria o sistema bancário. Esse é o primeiro mandamento de todo fascista. Mas ele não diz uma única palavra contra o sistema usurário bancário. E não vai dizer. Porque o sistema bancário continua lucrando muito. E apesar de todas as propagandas de que o sistema bancário tem se esforçado em ajudar as pessoas nesse sistema, nesse momento de crise, que é mentira. É mentira. Não está ajudando ninguém, não. Onde está o governo fascista? Cadê o governo fascista? Não tem governo fascista nenhum. Os camaradas é simplesmente um títere e está se divertindo à beça. Porque ele realmente é um novo. É algo diferente que apareceu nesse país aqui nos últimos 35 anos. Temos que tomar uma ideia a respeito disso. Temos que pensar de uma maneira mais objetiva aquilo que está acontecendo. Nós estamos aqui preocupados com ninharias, coisas menores, enquanto o sistema avança rapidamente. Vou dizer para vocês, o que vai estar em jogo agora não é mais esquerda e direita. O que está em jogo agora é globalismo, nacionalismo. Venho repetindo isso há um bom tempo. Venho tentando mostrar para vocês isso há um bom tempo. É hora de pensar, minha gente. E não de ficar dizendo besteira, e não de ficar entrando em onda dessa gente. Porque se há uma coisa que não existe na cabeça do Bolsonaro e ele simplesmente nem sabe o que é fascismo. Ou melhor, na cabeça daqueles que controlam Bolsonaro. Nós estamos sim vivendo um ataque especulativo do liberalismo para que definitivamente os modelos que nós temos aí de sistema de saúde, sistema de educação, sistema de meio ambiente sejam definitivamente derrubados, sejam definitivamente jogados na lata do lixo. E aí o Estado começa a ficar mínimo. Um Estado mínimo, apenas com políticos, apenas com judiciário, para fazer leis para você cumprir, para mim cumprir, para nós cumprirmos. Chegada a hora de pensar, chegada a hora de desenvolver esse pensamento nesse país aqui para se contrapor a isso que aí está. Pensem um pouco, vamos trocar ideias, vamos conversar. O que nós queremos e o que nós não queremos para esse país aqui? Você quer o fim do SUS? Você quer o fim da educação controlada pelo governo?
Você quer que esse país deixe de ser laico. Você acha que você vai ter poder andando com um revolvinho 38 na cintura? Poder contra quem? Contra os políticos? Ou contra o seu vizinho, aquele que deixa a música alta de vez em quando, e você, ao invés de ir lá e conversar com ele, porque aquilo está te incomodando, você vai lá e dá um tiro nele? Minha gente, tem muita coisa passando diante dos olhos dos brasileiros e não está se apercebendo, né? Porque estamos sendo conduzidos por uma mídia, por pessoas que vendem opiniões absolutamente absurdas e sem a capacidade de discernir aquilo que está se passando. Obrigado a todos, espero voltar em breve e vamos tirar da cabeça essa ideia tacanha de que nós temos um governo fascista. Nós temos um governo ultraliberal e que vai destruir o Estado. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.